Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer essa linda bolsa lateral em pontos pipocas. Olha só que legal que ela fica, nós trabalhamos aqui um hexágono, né, uma peça com 6 lados e aí fazemos aqui uma linda bolsa. Aqui eu tenho ela nas cores mostarda e também na cor telha, olha só que legal. Se você preferir, pode colocar um forrinho, que é opcional também. O material que eu vou utilizar para essa peça, vou utilizar aqui o Euro-Roma Eco Amigurumi. Mas você pode utilizar o Euro-Roma Ecotrama também, que fica bem bacana. Então, só vai variar caso você utilize o Euro-Roma Ecotrama, ele vai ficar um pouquinho maior. Então, fica a seu critério qual fio você vai utilizar, pode utilizar fio 6 também. O que vai variar é o tamanho da sua peça. Então, vou precisar aqui de um novelinho de Euro-Roma Eco Amigurumi, agulha para crochê número 3,5, vou utilizar uma agulha aqui maior do que a indicada no rótulo, justamente para que a nossa peça fique mais macia, mais maleável. Então, você pode definir aí de acordo com a textura que você quer. Ali, se você quer utilizar o Ecotrama, como eu mostrei há pouco, ou se você quer utilizar o Eco Amigurumi, fica a seu critério. Material também que nós vamos precisar, agulha para crochê 3,5, vou utilizar aqui a cor telha. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria, aqui o botão imantado, um botão, ou se você preferir pode colocar botão tradicional. Vamos precisar de uma alça, pode ser uma alça de correntes, assim, que vai mosquetões. Fica a seu critério qual tipo de acabamento você quer dar na sua peça. Essa nossa peça aqui, ela contém 140 gramas. Então, com um novelo, você consegue fazer a sua peça. Aqui, nós vamos utilizar, então, uma agulha um pouco maior e a cor telha aqui para nossa peça. Mas antes, eu já vou te passar a medida aqui desse início. Olha só, aqui a gente tem em cima 29 centímetros, aqui embaixo tem mais ou menos 19, e aqui de altura a gente tem mais ou menos 15 centímetros. Então, esse padrão de tamanho é apenas uma referência que nós vamos utilizar aqui desse fio específico, tá? Podendo alterar entre outros tamanhos ali. Então, para iniciarmos aqui, vamos começar aqui fazendo um anel mágico. Então, vamos começar aqui no nosso anel mágico. Vamos subir uma corrente, que é de início. Esse início aqui você pode deixar um pouquinho maior, que é justamente para conseguir arrematar depois. Então, trabalho aqui uma corrente para iniciar. E aqui dentro desse anel mágico, vamos trabalhar 6 pontos baixos. Então, já tenho 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos aqui, eu vou puxar para fechar o meu anel, certo? E aí, eu vou lá em cima do meu primeiro ponto, o ponto baixo que eu fiz, não a correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, observe que aqui eu tenho 6 pontos baixos. Eu vou inserir minha agulha no próximo ponto e vou fazer um baixíssimo e em seguida já vou subir 3 correntes. Laço meu fio, dentro desse espaço aqui onde eu subi as minhas 3 correntes, eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos, que é para totalizar 4 pontos altos. Então, aqui já tenho o meu terceiro ponto alto, contando aqui com essa correntinha, eu já tenho 4 pontos altos. Vou colocar a minha agulha dentro da terceira corrente, dentro do ponto, e aí trabalho aqui fechando com ponto baixíssimo. 3 correntes de espaço, de intervalo, laço meu fio e venho aqui nesse espacinho aqui, no próximo ponto. Trabalho mais 4 pontos altos aqui dentro. Então, já tenho 2, 3 e 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos aqui, tiro a minha agulha. Se você preferir, você pode fazer assim, ó. Vira a sua peça e pega ali o seu primeiro ponto
e fecho com ponto baixíssimo. Eu, particularmente, eu gosto de fazer da outra forma, porque senão eu tenho que ajustar ela aqui para ela ficar certinha. Então, eu prefiro tirar a agulha, colocar no primeiro ponto e fechar aqui com ponto baixíssimo. Trabalho 3 correntes, laço meu fio e trabalho aqui mais 4 pontos altos. Já tenho 2, 3 e 4. Feito isso, tiro da minha agulha, coloco em cima do meu primeiro ponto alto, pegando as 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Trabalho 3 correntes novamente e assim eu vou repetir até completar 6 pipocas. Cheguei aqui ao final da carreira, então já tenho aqui as minhas 6 pipocas. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no início da minha pipoca, ok? Aqui no início das correntinhas ali, das 3 correntinhas. Então, ele ficou assim. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço, subo, fiz um baixíssimo, né? Aqui, quando eu inserir a minha agulha aqui dentro desse espaço, eu faço um baixíssimo para poder subir 3 correntes. Laço meu fio e dentro desse outro espaço aqui, desse mesmo espaço, na verdade, eu trabalho mais 3 pontos altos, que é para totalizar 4 com aqui as minhas 3 correntes que eu subi. Novamente, tiro a agulha, coloco a agulha dentro da alça da terceira corrente, pego aquele fiozinho ali, puxo a minha peça, subo 3 correntes novamente, laço o meu fio e aqui dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui um total de 4 pontos altos novamente para formar a minha pipoca. Então, lembrando que aqui eu estou colocando 2 pipocas dentro desse mesmo espaço, ok? Olha só, viu? Trabalhamos aqui 3 correntes novamente. E nesse meu próximo espaço, eu vou trabalhar aqui o meu outro bloquinho de 4 pontos altos para formar outra pipoca. Então, aqui eu trabalho com 4 pontos altos, puxo ali, né? Coloco ali a minha agulha no primeiro ponto e fecho. 3 correntes e outra pipoca dentro desse mesmo espacinho que eu tenho aqui. Então, eu vou totalizar aqui mais 2 pipocas. Então, observe que eu estou fazendo aqui aumentos para a nossa peça crescer, né? Aqui. E vou fechando, sempre com espaço de 3 correntes cada. Então, aqui eu vou trabalhar, né? 2 em cada espaço, vou ter um total aqui de 12 pipocas, ou seja, vou dobrar a quantidade que eu tinha no início aqui nessa nossa peça. Cheguei aqui ao final da carreira, então, você vai observar que eu tenho aqui 12 pipocas. Vou fechar sempre aqui, onde eu tenho a minha primeira corrente com ponto baixíssimo. Insiro a agulha novamente aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes. Laço o meu fio e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro desse espaço para formarmos o nosso primeiro ponto pipoca, ok? Dessa nossa carreira. Fiz aqui os meus 3 pontos com as correntes que eu já tenho, totalizaram 4. Então, fecho ali com o ponto baixíssimo, subo 3 correntes, laço o meu fio. Dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar outro bloquinho aqui de 4 pontos altos para poder fazer aqui a nossa outra pipoca, ok? Boto a minha agulha aqui em cima do primeiro ponto, pego aquela laçadinha, fecho o fio. Trabalho 3 correntes, laço o meu fio e vou para o meu próximo espaço e trabalho apenas 4 pontos altos para formar aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos, ok? Para formar a minha pipoca, sempre fazendo 3 correntes de separação. Então, desta forma, nós vamos trabalhar essa carreira. Um com 2, um
bloquinho com 1, aqui 2 e aqui 1. Para ficar mais fácil a sua visualização, eu sugiro que você pegue ali 6 marcadores, ou até mesmo 6 pedaços de fio, como esse que eu fiz aqui, e a gente vai colocar onde nós temos o nosso aumento, para ficar mais fácil, para você não precisar contar ponto, sempre que você chegar na parte onde nós temos aqui o nosso aumento, nós vamos colocar aumento. Aqui nós estamos trabalhando ali o redondo perfeito, usando essa técnica do redondo perfeito para trabalhar com ponto pipoca, certo? Se você não tiver marcador aí, utiliza fio, porque você vai conseguir marcar ele de forma ali que você não se perca na sua contagem, ok? Então, aqui eu vou ajustar somente esse daqui, e aí vou voltar para te mostrar aqui qual é a lógica aqui dos nossos pontos, dos pontos que nós vamos tecer, ok? Então, aqui você vai observar que onde eu marquei, onde eu fiz as marcações, é exatamente onde eu havia feito o aumento, certo? Então, aqui onde tem a marcação, nós vamos colocar 2 pipocas. Onde não tem a marcação, nós vamos colocar apenas uma, como você pode observar aqui. Onde tem a marcação, coloquei 2 pipocas. Aqui, onde não tem a marcação, eu fiz uma. Aqui, onde eu tenho a marcação, eu vou fazer aqui 2 pipocas, sempre separados por 3 correntes. Então, esses serão os nossos aumentos por todas as carreiras, certo? Assim, a gente consegue ter uma noção onde nós vamos aumentar. Ter uma noção, não. Na verdade, nós teremos a certeza onde nós teremos que aumentar, porque aí a gente consegue trabalhar dessa forma, sem precisar ficar contando pontos. A única regra aqui é, onde tem o fio ou onde tem o marcador, eu faço 2 pipocas. Lembrando que essas pipocas, independente se for aqui ou aqui, elas sempre terão 3 correntes de separação entre elas. Olha só, tá vendo? Vou terminar essa carreira aqui e já volto para mostrar. Bem, cheguei aqui ao final da carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo novamente lá naquele mesmo ponto, inserimos a agulha, trazemos o fio, subimos 3 correntes para formar nossa primeira pipoca. Importante aqui, agora eu vou tirar todos os marcadores novamente. Se você tiver aí o seu marcador, pode retirar. E se você estiver utilizando um fio, como eu estou usando aqui, pode tirar também. Por quê? Nós vamos fazer a marcação novamente. Essa é uma maneira para você que tem pouca prática, para que você pegue ali os detalhes da nossa peça. Identifico onde está meu primeiro aumento, que está aqui. Pego o meu fio e marco, ou enfim, o meu marcador, certo? Olho onde está o meu outro aumento, que está aqui. Então, coloco o meu fio novamente. Lembrando que se você já tiver prática, não tem problema, não precisa fazer todo esse passo. Esse passo aqui é para você que tem dificuldade ainda de trabalhar ali com a técnica do redondo perfeito. Então, estou pegando aqui todos os meus aumentos e posicionando aqui, certo? Olha só. Então, aqui vamos trabalhando. E cheguei aqui no último. E ficou desta forma aqui. Você observar que aqui nós temos 6 aumentos, ok? Aqui vou posicionar para que você possa ver melhor. Este é o nosso fio de início. E aqui nós temos 6 aumentos, correto? Como é que nós vamos trabalhar daqui por diante? Onde nós temos o nosso fio, é a nossa marcação, onde nós vamos fazer o aumento, ou seja, 2 pipocas, exatamente como está aqui. Eu vou repetir aqui dentro. Nas demais, eu vou colocar apenas uma pipoca, sempre separado ali por 3 correntes cada. Cheguei onde tem o meu outro fio, faço o aumento. E aí, aqui novamente, um ponto para cada ponto, no caso, quando eu digo um ponto, é uma pipoca para cada, né? E aqui,
o meu aumento. E assim eu vou trabalhando. Então, eu vou começar uma carreira aqui só para te mostrar. Olha só, aqui eu tenho o meu aumento, certo? O meu ponto onde eu tenho um aumento. Então, aqui significa que eu já vou ter que fazer um aumento. Vou puxar meu fio aqui para o lado, então vou trabalhar aqui o meu bloquinho igual eu te ensinei nas carreiras anteriores, que a gente tem que subir 3 correntes, né? Fazer mais 3 pontos para totalizar 4. E só então nós fechamos, certo? Fazemos 3 correntes. Vamos botar mais um ponto dentro desse mesmo ponto, aqui mais um ponto pipoca, né? Porque esse é o nosso ponto de aumento, correto? Então, aqui a gente precisa fazer mais uma pipoca, ok? Feito a minha pipoca, puxo ali para fechar, faço 3 correntes e vou para o meu próximo espaço onde não tem fio. Então, já que eu já fiz esse ponto aqui, tiro o marcador e já coloco aqui novamente, onde eu acabei de fazer o meu aumento, certo? Olha só, já posiciono ele aqui para eu já não me perder. E aí, trabalho no outro ponto onde não tem nada, eu trabalho apenas o meu bloquinho dos 4 pontos altos para poder formar a pipoca. Então, aqui, trabalho o bloquinho de 4 pontos altos, faço aqui a minha pipoca, trabalho 3 correntes, vou para o próximo espaço onde eu não tenho marcação nenhuma, então isso quer dizer que eu vou trabalhar o meu bloquinho de 4 pontos altos. Então, trabalhei aqui o meu bloquinho de 4 pontos altos, fecho, faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou lá para o meu próximo espaço, tenho aqui o marcador ou o fio, então é aqui que eu aumento. Então, cada carreira que você fizer, fez o seu bloquinho de aumento, já sobe o fio, aí fica mais fácil de você trabalhar. Então, dessa forma aqui, a gente vai trabalhando as nossas carreiras até completarmos aqui 10 carreiras. Por quê? Primeira carreira é a carreira de pontos baixos e mais 9 carreiras de pipoca. Então, você vai observar que vai ficando aqui com o efeito sextavado, ou seja, 6 aumentos aqui. Aumento, 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 aumento e aumento. Então, sempre use essa dica para você que não tem tanta prática na hora de utilizar o redondo perfeito ali, de fazer o aumento perfeito também. Então, se você observar aqui, ó, na carreira anterior, a gente tinha o aumento, um bloquinho sozinho e depois o aumento. Nesta carreira seguinte, a gente já tem o aumento, temos 2 blocos sozinhos e depois o aumento. E na carreira seguinte, a mesma coisa. O que vai aumentar é essa quantidade aqui. Então, utilizando essa técnica de marcação, você vai poder trabalhar tranquilamente as suas carreiras e aí conseguir ali tecer até chegar à sua 10ª carreira. No caso, primeira carreira de pontos baixos tradicionais e as outras 9 carreiras de ponto pipoca. Então, aqui, depois que nós terminamos aqui as nossas carreiras, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você preferir, você pode fazer mais, fica a seu critério, tá? Então, vamos começar aqui, fazendo só aqui a nossa fase final do acabamento. Depois que você finalizou aqui a sua peça, nós vamos começar a tecer aqui só uma carreirinha de acabamento. Então, vamos trabalhar aqui uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo aqui nesse primeiro espacinho que nós temos aqui da pipoca. Uma corrente, um baixíssimo aqui nessa alça da corrente. Uma corrente, um baixíssimo aqui nesse espacinho que nós temos da nossa pipoca. Uma corrente, um baixíssimo. E assim a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira até completar toda a volta. Aqui, quando nós chegamos na parte onde nós temos o aumento, nós vamos trabalhar normalmente também. Estou quase chegando ali para poder te mostrar que não tem segredo. A gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final. Então, só lembrando aqui,
Vou retomar aqui, só para te lembrar. Uma corrente, um baixíssimo, aqui nesse espaço de 3 correntes. Uma corrente, um baixíssimo aqui nesse espacinho da pipoca. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Vou chegar aqui na parte onde eu tenho o meu aumento, para poder te mostrar como nós seguimos normalmente, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Chegamos aqui onde nós temos o aumento, né? Aqui na nossa pipoca. Então, a gente trabalha também um baixíssimo aqui dentro, uma corrente, um baixíssimo ali no início da pipoca, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, e seguimos trabalhando dessa forma. Você vai observar que ele vai ficando assim, e ele não aumenta nem diminui seu trabalho, tá? Então, ele vai ficando assim. E aí, eu vou dar toda a volta aqui no meu trabalho. Quando eu terminar, eu volto para mostrar. Bem, cheguei aqui ao final, trabalhando por toda a minha volta, vou aqui em cima do meu primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Posso fazer uma corrente aqui apenas e vou cortar o meu fio. Essa corrente que nós fazemos aqui apenas para fixar ali, para travar, né? E aí, ele fica desta forma aqui. Então, nós vamos trabalhar a nossa peça assim. Então, de qualquer forma, a gente precisa agora fazer uma base que vá aqui dentro. Então, no caso, metade desse hexágono que nós temos aqui, certo? Então, porque nossa peça vai fechar desta forma, então, nós precisamos fazer apenas metade aqui. Vou deixar essa minha peça de lado e vamos começar uma nova peça. Dessa vez, fazendo apenas metade. Então, faço aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu trabalho uma corrente e trabalho os mesmos 6 pontos baixos do início. Lá, igualzinho nós fizemos a outra peça, tá? Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ok? Vou puxar para fechar. Vou fechar aqui o meu anel com ponto baixíssimo, porque esse aqui nós podemos fechar. E agora, vamos trabalhar aqui 3 correntes para subir. Dentro desse meu espaço aqui, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, eu vou totalizar aqui 5 pontos altos, tá? 3 e 4, ok? Então, aqui eu tenho as minhas 3 correntes e mais 4 pontos altos, porque nós vamos inserir a agulha no primeiro ponto alto que nós fizemos, para poder fechar a nossa pipoca. Fechando a nossa pipoca, fazemos 3 correntes, laço o meu fio, vou para o próximo ponto sem pular nenhum e vou trabalhar 4 pontos altos. Esses meus 4 pontos altos aqui, a gente vai trabalhar todos no mesmo lugar, para formar a nossa pipoca. Pipoca eu já te mostrei como se faz lá na outra parte, então é bem tranquilo de se fazer. Então, nesse espaço aqui, nós vamos trabalhar apenas 3 pipocas. Essa outra parte que sobrou aqui, pode ficar tranquila, que nós vamos trabalhar depois um acabamento e ele vai ficar bem fácil da gente esconder ele, ok? Fiz aqui a minha última pipoca, vou inserir a agulha sempre nas 2 alcinhas, uma corrente e faço um ponto alto ali no próximo ponto, ok? Então, ele vai ficar desta forma aqui, certo? Agora, nós vamos trabalhar a carreira de volta. 3 correntes para subir, então, lembrando que essas 3 correntes, elas são apenas de virada. Agora, insiro a minha agulha nesse espaço que eu tenho aqui da minha peça e vou trabalhar um ponto pipoca aqui. Ou seja, vou trabalhar aqui os meus 4 pontos altos. As 3 correntes que a gente subiu, não conta como um ponto, tá?
E aí, agora, a gente vai trabalhar fechando a nossa pipoca. Fechou a pipoca? Faz 3 correntes. E aí, a gente vai trabalhar aqui nesse espaço, lembre-se que aqui a gente só fez uma. Nesse próximo espaço, a gente vai trabalhar 2 pipocas, as duas no mesmo lugar ali. Então, eu vou fazer os meus 4 pontos altos. Vou fechar a minha pipoca. 3 correntes e outra pipoca no mesmo espaço. Lembrando que aqui a gente tem que fazer uma espécie de meia-lua para que a gente consiga aqui deixar a nossa peça bem certinha. Fechar a minha outra pipoca. 3 correntes, então eu vou virar aqui só para te mostrar, olha só. Então, fizemos uma pipoca, aqui vamos fazer 2, nessa aqui vamos fazer 2, e aqui na alça de correntes vamos fazer uma, ok? Então, aqui, volto trabalhando mais 2 pipocas nesse espaço que eu tenho aqui. Lembrando que a nossa pipoca sempre é feita com 4 pontos altos. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz a pipoca. Então, fica a seu critério aí, se você quiser pausar o vídeo nesse momento, ou ir na configuração e deixar ali na configuração um pouco mais lenta, na velocidade de reprodução, né? Aí, você consegue ali diminuir a velocidade para acompanhar. Caso seja de sua preferência, pode pausar o vídeo, que também dá certo para você fazer sua peça, ok? Então, trabalhei aqui uma pipoca, nesse espacinho trabalhei com 2, nesse outro com 2, lembrando que são sempre 3 correntes pra gente trabalhar. Então, vou pegar lá aquela minha alça de 3 correntes que está escondida aqui e vou trabalhar outra pipoca ali. Trabalho os meus 4 pontos altos. 3 e 4. Agora, vou fechar a minha pipoca, faço uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, que é para finalizar a nossa carreira, certo? Então, ficou desta forma aqui. Observe aqui como ficou a nossa peça. Aqui vou puxar um pouquinho mais para fechar o nosso anel, e aí ele vai ficando assim, ok? Agora, a nossa próxima carreira. Fazendo a nossa próxima carreira, nós vamos subir 3 correntes novamente, 1, 2, 3. Vamos virar a nossa peça. E aqui, dentro desse espaço aqui, dessa uma corrente, eu vou fazer a minha pipoca. Então, repito, aqui dentro, 4 pontos altos, lembrando que as 3 correntes que a gente subiu não conta como ponto, porque ela fica ali como carreira de início. Então, se você notar aqui, a gente tem 5. Você vai colocar a sua agulha dentro do seu primeiro ponto alto para poder puxar, ok? Trabalho 3 correntes, vou para o próximo espaço e trabalho aqui 4 pontos altos novamente, que é para formar aqui a nossa segunda pipoca desta carreira. Trabalho aqui a minha pipoca, fecho 3 correntes. Lembrando que sempre que eu tiver aumento, nós vamos trabalhar aumento em cima de aumento. Então, se aqui eu tenho 2 pipocas, eu tenho que fazer 2 pipocas aqui também. Então, vamos lá. Trabalho aqui os meus 4 pontos altos para fazer a pipoca. 4. Pego, insiro a minha agulha, trago o meu fio, 3 correntes e outra pipoca no mesmo espaço. Então, aqui quando a gente trabalha com uma agulha um pouco maior, como eu disse lá no início do vídeo, ele fica melhor porque a pipoca fica mais abertinha, não fica aquela peça tão rígida e você consegue ter um acabamento bem bacana. Então, observe aqui como eu fiz, olha só. 2 pipocas separadas, no aumento eu trabalhei um aumento. Próximo espaço é apenas uma pipoca separada, né? A gente vai trabalhar aqui uma pipoca. 3,
e 4. Feitos os 4 pontos, puxar para fechar, aqui, 3 correntes. E aqui eu tenho o meu aumento de pipocas, então aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pipocas também, que é o meu aumento. A gente precisa fazer isso para que a nossa peça não enrole. Então aqui, como eu disse anteriormente, estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz a pipoca, pode ter aí a sua preferência, a forma que você quer fechar a sua pipoca, fica a seu critério, né? Aqui estou te mostrando como nós vamos fazer os aumentos dela, da nossa peça, e vai ser uma peça muito fácil de ser feita, porque nós estamos fazendo apenas metade daquele hexágono, né? Olha só, então, em cima do meu aumento, coloquei mais um aumento. Trabalho 3 correntes, 1, 2, 3, vou para o meu próximo espaço, trabalho outra pipoca. Então, essa peça aqui, ela é baseada em pontos pipocas e correntinhas de separação. E aí, depois, nós só fazemos um acabamento em ponto picô, que eu vou te mostrar quando terminarmos a peça. Então, olha só, pra gente fazer igual a nossa peça. Olha só, aqui, trabalhamos 2 pontos, 2 pipocas separadas, um aumento. Aí, aqui tem um intervalo, então a gente trabalha apenas uma. Aumento em cima de aumento, e agora eu preciso fazer mais uma pipoca aqui. Então, para fazer a outra pipoca aqui, eu vou identificar onde está aquela minha alça de 3 correntes. E é nela que eu vou trabalhar a minha pipoca. Então, trabalho os meus 4 pontos altos. Não posso esquecer de fazer aquele último ponto alto como base, né? Então, fiz a minha pipoca, uma corrente e um ponto alto aqui nesse mesmo espaço. Observe como vai ficando aqui a nossa peça, olha como ela vai dando o efeito aqui que a gente precisa, ok? Vou te mostrar aqui na peça. Olha só. Tá vendo? Então, aqui fica mais fácil para vocês identificarem. Deixa eu virar aqui, olha só. Quando nós tivermos a nossa peça assim, você vai observar que o aumento vai ficar em cima do aumento, ok? E aqui essa nossa parte, ela vai seguir reta, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Trabalho aqui 3 correntes para subir, viro a minha peça. Nesse meu espaço aqui da corrente, eu já faço um ponto pipoca. Então, lembrando que nesse início aqui, a gente vai trabalhar 4 pontos altos, sem contar com aquelas correntes, ok? Então, aqui eu tenho as minhas 3 correntes e fiz mais 4 pontos altos, porque eu vou pegar em cima do primeiro ponto alto e não da corrente. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Para fechar aqui nessa parte, você pode inserir a sua agulha do contrário, tá? Trabalho mais 3 correntes. Aqui, nesse outro espaço, trabalho o meu ponto pipoca. Sempre 4 pontos altos. Se decidir fazer 5, pode fazer que não tem problema nenhum, tá? Ela só vai ficar mais cheinha, mas o resultado é o mesmo. Contagem de pontos e tudo, tá? Vamos lá pro próximo. 1, 2, 3 e 4. Fecho ali com o ponto baixíssimo a minha pipoca. 3 correntes. Aqui onde eu tenho aumento, eu faço aumento. Depois eu trabalho pontos, pipocas separadas, aumento, pipocas separadas. Então, você vai observar que a nossa peça, olha só, ela vai fazendo isso aqui, tá vendo? Eu vou terminar essa minha carreira aqui e já volto para mostrar. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, observe como eu fiz. Observe que aqui vai ficando a nossa lateral retinha. Então, como é que nós vamos trabalhar daqui por diante? Vamos posicionar a nossa peça aqui, deixando aqui o nosso aumento para cá, 2 para cá e 2 para cá, sempre retinho.
Como é que nós vamos posicionar nossa peça aqui? Olha só, a gente imagina que isso aqui seja a metade do nosso aumento, olha só. Como aqui tem um aumento, nós precisamos trabalhar nessa parte aqui, ok? Até chegar aqui. E aqui, a mesma coisa, isso precisa ficar retinho. Então, seguindo essa sequência, você vai conseguir terminar ali a sua peça. Então, você vai observar o seguinte, olha só. Se aqui eu tenho o aumento e o outro aumento, e aqui eu tenho duas pipocas separadas, na carreira seguinte eu vou ter 3 e os aumentos. Depois eu vou ter 4 e os aumentos. Depois eu vou ter 5 e os aumentos. Depois eu vou ter 6 e os aumentos e assim por diante, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar dessa forma. Aqui, você pode observar que eu iniciei com uma pipoca separada e depois fiz o aumento. Na carreira seguinte, 2 pipocas e depois o aumento. Depois, 3 pipocas e o aumento. Única exceção era aqui, ó, onde começamos com 1, depois fomos para 2. E deste outro lado aqui, a gente repete a mesma coisa aqui do início. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar sempre fazendo aumento em cima de aumento, e nas demais, começando por aqui, um ponto sobre ponto. Bem, então, cheguei aqui na parte onde eu fiz aqui a minha peça, né? Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, apenas 8 carreiras aqui. Vamos posicionar aqui na nossa peça, olha só. E aí, lembrando que eu havia dito para você sobre aqui essa parte, né? Então, aqui, 8 carreiras, olha só. Se você observar, aqui vai faltar uma carreira, certo? Nós não vamos trabalhar essa carreira, porque nós precisamos fazer o fechamento da peça assim, ok? Então, aqui, para darmos continuidade apenas nesse acabamento final aqui, quando você finalizar a sua peça, você vai fazer uma corrente, vamos virar a nossa peça, e aí a gente vai trabalhar aqui, contornando até chegar nesse início. Então, como que nós vamos trabalhar? Já nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro intervalo que nós temos, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Próximo intervalo aqui, a gente trabalha um ponto baixo, subimos 3 correntes para fazer um ponto picô e um ponto baixo aqui no mesmo ponto, ok? No caso, aqui na mesma alça. Passamos direto para outra alça, trabalhamos um ponto baixo, 3 correntes para subir e vamos trabalhar aqui um ponto baixo para fazer o nosso ponto picô, ok? Ponto baixo no ponto seguinte, na alça seguinte, 3 correntes para subir e vamos trabalhar um ponto baixo aqui para fazer o nosso ponto picô. Ponto baixo no seguinte, já subimos 3 correntes para formar o nosso ponto picô, ponto baixo no mesmo espaço aqui, no mesmo ponto. E aí, você vai observar que ela vai ficar desta forma aqui. Então, nós vamos trabalhar até chegar aqui nesse espaço. Então, quando eu chegar aqui nesta parte, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei, como você pode observar, toda a minha carreira aqui em pontos baixos e cheguei aqui em cima. Faço uma corrente aqui e um ponto baixo aqui nessa mesma alça. Subo as minhas 3 correntes, faço o meu ponto baixo para poder formar o meu ponto picô e trabalho um ponto baixo nessa mesma alça. Vou para a próxima alça e trabalho um ponto baixo, subo 3 correntes para formar o meu ponto picô e faço um ponto baixo na mesma alça, ok? Vou para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo, 3 correntes para subir, faço o meu ponto picô e trabalho um ponto baixo na mesma alça. Vou para o próximo espaço, trabalho um ponto baixo,
subo 3 correntes, ponto baixo aqui no meu ponto, para formar meu ponto picô, ponto baixo na mesma alça. Então, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa parte, e aí você vai fazer até chegar aqui ao final. Bem, terminado aqui, agora nós vamos trabalhar aqui, feito o último ponto, vamos lá naquele primeiro ponto que a gente fez, vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos alongar aqui nosso fio, para que dê espaço aqui para que a gente consiga cortar aqui, para que a gente consiga costurar a nossa peça. Então, fechado aqui, nós vamos colocar na agulha de tapeçaria, para que a gente consiga trabalhar aqui a nossa peça, certo? Então, agora nós vamos fazer aqui a costura. Se você quiser colocar um forro aqui, e aí, essa é a hora de você colocar o forro, tá bom? Então, se você optar por colocar forro, coloque agora, antes de costurar essa parte aqui. Como que nós vamos posicionar aqui? Lembrando que aqui eu havia mostrado para você sobre o aumento aqui é a parte reta e aqui assim. Então, agora a gente vai trabalhar aqui posicionando. Observe que aqui eu não coloquei até chegar ao final, correto? Então, aqui posso posicionar ela, como nós fizemos menos carreiras, ela não chega até ali ao final. Como é que você vai posicionar a sua peça? Para que, quando ela fechar, ela feche assim, ok? Olha só. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Trazemos ela aqui, e aqui a gente vai precisar fechar ela assim, ok? Então, vamos começar. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil a minha costura, assim. E, consequentemente, para que você possa ver melhor ali a costura da nossa peça. Aqui não tem segredo mesmo, tá? A gente vai começar a costurar ela aqui. Então, nós vamos pegar um ponto que está aqui bem próximo, usamos o mesmo fio para fazer essa costura, ok? Então, aqui a gente vai costurando ela até contornar toda a volta ali da nossa peça. Lembrando que você tem que costurar delicadamente para que os pontos ali não fiquem aparecendo na sua parte ali, no caso, nessa parte aqui de trás da peça, ok? Então, aqui não tem segredo, eu estou apenas costurando, vai costurando o seu aí, e aí, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Então, lembrando que aqui eu vou costurar daqui até chegar aqui, ok? Então, voltei aqui, já finalizei a minha peça, né? Finalizei aqui a minha costura, coloquei aqui botões imantados na nossa peça. E aí, para fechar, a nossa peça vai ficar desta forma aqui. Então, aqui a medida da nossa peça, ela tem aqui de cima 29 centímetros, aqui embaixo mais ou menos 19, e de altura nós temos aqui mais ou menos 15 centímetros. Aí a alça fica a seu critério qual colocar, se você quiser colocar uma alça de correntes, como essa daqui, ou se você quiser colocar uma alça como esta daqui, que é aquelas alças de couro ecológico, que são reguláveis, você pode regular elas de acordo ali como você quer a sua peça. Ambas ficam bem bonitas e aí fica a seu critério qual delas você vai utilizar. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!